É bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez. Eu quero cumprimentar aqui e reforçar o que estão aqui nesta nave, porque eu tenho certeza que o culto está em andamento. Deus já falou por meio dos louvores. É poderoso esse Deus o qual nós servimos, e Ele nos permite estar aqui na casa dEle, Senhor, para adorá-lo em espírito e em verdade. É uma alegria estar aqui de volta aqui com vocês depois de um certo tempo e retornar a casa. Eu confesso que nesse período que a gente ficou fora, a gente sentiu saudade demais. A gente sentiu saudade mesmo, até um ponto quando nós estávamos no dia de retornar do Rio de Janeiro para cá, a gente chegou a comentar, que já está na hora de a gente ir para casa, estamos com saudade lá dos nossos irmãos. Então, é bom, querido, e isso é porque a palavra de Deus ele é real, é verdadeira e cumpre em nossas vidas. E é bom você estar aqui na casa do Senhor. A casa para que a gente se reúne, a gente se congrega, a gente pode aqui compartilhar, a gente pode adorar junto esse Deus maravilhoso, porque eu sei que eu e você, nós temos algo de bom para falar desse nosso Deus. Sempre a gente tem, e hoje eu creio que não vai ser diferente. Queridos, então, vamos aí. Vocês vão de lembrar que no domingo passado o pastor Edésio falou um pouquinho aqui sobre a questão da salvação, alguns valores da salvação que são importantes, que nós estudamos ao longo da semana dos nossos núcleos de convivência. E nessa mesma linha eu quero hoje trazer uma reflexão aqui, queridos, com vocês, porque eu acho de suma importância que hoje nós vivemos numa sociedade com grandes desafios. E a nossa maior necessidade é nos mantermos firmes nessa caminhada cristã diante de desafios que surgem aí. Nós estamos numa sociedade que os valores eternos, os valores, os princípios estão sendo confrontados. E nós estamos aqui, e o desafio é nós nos mantermos fiéis, nos mantermos firmes na caminhada, diante de tantas circunstâncias que saltam aos nossos olhos. Tem vários os motivos pelos quais a gente poderia dizer assim, poxa vida, uma delas é, por exemplo, a prosperidade do ímpio, né? A gente olha aí o ímpio, pessoas que usam de métodos escusos, atitudes ilícitas, e estão prosperando no campo material. E isso, às vezes, para a gente, às vezes, nós como os cristãos, temos essa caminhada e temos dificuldades que surgem de várias ordens, de ordem de saúde, a gente tem luta, ordem material, a gente trabalha, a gente luta, e às vezes o que a gente regra aqui custa prosperar, e a gente fica pensando, poxa, e aí? A gente ora e às vezes Deus não responde. Calma. Eu não estou querendo agora, a partir deste momento, dizer que Deus ele não está respondendo a sua oração. Está bem? E eu quero dizer que, na verdade, o que acontece? Deus é soberano. Deus tem o domínio. Ele sabe o momento que Ele vai dizer sim, o momento que Ele vai dizer não, o momento que Ele apenas se cala. Certo, queridos? Então, eu quero trazer para a nossa reflexão aqui um pouquinho da história de Daniel. Eu sei que você já ouviu falar inúmeras pregações a respeito de Daniel. Mas eu acho que a história dele, ela se adequa, se coaduna com a nossa realidade. Porque ele, num momento difícil, um momento contraditório, um momento desfavorável, ele se manteve firme, vencendo as dificuldades, mantendo a sua fé inabalável. Então é nesse sentido que eu quero convidar você para a gente refletir um pouco. Mas é bom pensarmos que mesmo antes de nós pensarmos aqui, eu quero dar também a minha paz do Senhor para os nossos irmãos e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu não esqueci de vocês não. Deus está em todos os lugares, assim como Ele está aqui, Ele está aí junto com você, amém? Mas antes de entrarmos nessa reflexão, eu quero trazer mais algo para você pensar.
O Evangelho é uma grande ferramenta de transformação. Sim ou não? E nós, como lavados e remidos, precisamos ter em mente que, a despeito de nós já estarmos com Deus, nós ainda estamos neste mundo. Ok? Sujeita a toda e qualquer influência, toda e qualquer, digamos assim, envolvimento que tenta nos tirar do nosso caminho. E enquanto cristão, nós temos que ter sempre em mente que as pessoas que estão ao nosso redor, que não conhecem Jesus, eles estão de olho na gente. Eles estão observando as nossas atitudes, sim ou não? No trabalho, na rua, no trânsito, em qualquer lugar, na escola, eles estão observando, muitas das vezes para aprender com a gente, mas outras para encontrar uma falha e dizer, está vendo esse cristão, está vendo esse... Então a gente precisa estar atento a isso, porque diante do que o mundo nos assiste, gente, é complicado. Nós não podemos nos espelhar pelo que o mundo tenta nos envolver, para o que o mundo tenta nos arrebanhar. Somos formados num princípio da palavra de Deus que nos dá o norte. Mas se a gente ficar ligado, não ficar atento, o mundo tenta relativizar. Tenta, por exemplo, dizer que a Bíblia, olha só, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, que é uma verdade. Para mim e para você, a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante, é aquela que cuida. A palavra de Deus é viva, é eficaz, ela transforma, ela muda, ela te sustenta, ela te levanta. No momento de tristeza, ela te traz alegria. No momento de choro, ela te traz o consolo. E não vai ser um momento difícil que vai nos afastar desse caminho. Não vai ser a dificuldade que vai nos afastar, querido. Porque Deus está no controle de tudo. E a igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou começar agora, eu peço que possam, coloca para mim, temos ajudantes? Lá temos, né? Coloca para mim Daniel de 1 a 4, tá bem? Daniel de 1 a 4, por favor. Coloca na tela. Eu vou ler aqui na minha, que fica mais fácil para eu ler aqui na coisa. Olha só. Diz assim: no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seus deuses. Versículo 3. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Versículo 4. Era o jovem sem defeito físico, boa aparência, cultos, inteligentes, que dominasse vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Até aqui. Depois a gente vai ver alguns versículos mais para frente. Deus querido, eu te oro neste momento, Senhor, pedindo que eu seja apenas um porta-voz da Tua palavra, que venha falar aos nossos corações, edificando-nos pelo caminho certo, olhando para o alto, da onde vem o socorro, onde vem a esperança, e nos assentar no Teu trono. Assim peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Esse contexto aqui, que envolvia Judá, Reino do Sul, era o momento em que o povo de Deus estava numa certa decadência espiritual. Eles tinham se afastado do caminho do Senhor.
E dizem os estudiosos que um dos elementos que afastou foi a idolatria. O rei Joaquim não conduziu direito o povo, assim diz, mas o povo também não seguiu os caminhos do Senhor. E por isso Deus agiu da forma que agiu. A gente vai dizer o que está na palavra. No aspecto político, vê que Jerusalém ela foi sitiada pela permissão de Deus. Isso aqui que fique bem claro. Não foi que a Babilônia fosse mais potente e vencesse Israel. Não, não foi por isso, mas porque Deus permitiu. Deus sabia o que estava fazendo, como sempre faz. Amém? Às vezes eu quero trilhar por um caminho, estou em busca de um resultado, de uma postura, mas Deus diz assim, não é desse jeito. E às vezes Ele faz com que nós passemos por determinadas situações adversas, dificuldades, mas Ele está ciente de tudo. E no momento certo, Ele dá o basta. No momento certo, Ele deve agir. Não fique preocupado, porque nós tivemos, por exemplo, querido, não há dessa situação difícil, a Lava Jato revelou muitas atitudes, eu não vou entrar no mérito, mas ela revelou atitudes de pessoas que sabidamente foram condenadas, foram julgadas, condenadas, porque tiveram uma prática ilícita, certo? Muitos nomes. E nós nos surpreendemos hoje quando a gente olha que a maioria daquele que até então foi condenado, que aquele então era um vilão, hoje está absorvido, hoje veste até uma figura de herói. Está bem? Talvez você imagina, poxa, e eu? E os justos? Reforça mais uma vez, Deus sabe o que faz. Ele permite que situações aconteçam. Para alguns ensinos, eu não sei, você talvez não saiba, mas o que nós estamos vivendo hoje, eu sei, uma coisa eu tenho certeza, que Deus está ciente, que Ele está no controle, e que no momento certo Ele vai dizer, vai dar um basta. Amém? Ele vai dar um basta, vai prevalecer a justiça dEle. Deus é amor? Sim, mas é justiça. Então, aquiete o seu coração, vamos nos aquietar, não vamos nos desviar, vamos continuar firmes. É o que aqui a gente pode olhar o que aconteceu. O primeiro versículo que está aqui logo no início diz que, olha só, no versículo 8, diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais que permitissem permissão para que ele se abstesse deles. Atitude, querido. Gesto, não importa. Ele preservou o valor da fé dele. Então, ele não se deixou levar pela iguaria do palácio. Ele não se deixou levar pela comida especial do rei. Ele não se deixou levar pelo vinho, pelo aquele ambiente. Isso é o primeiro alerta para nós aqui. É bom dizer que ele serve para todos nós, mas em especial para a nossa juventude, para os nossos jovens que aí estão. Sabido que Daniel e seus amigos, eles eram naquela época jovens, alguns dizem que tinha 14, 16, então eles eram bem jovens nesse momento. E o que sustentou, não foi aquela convicção plena de um Deus soberano, que ele sabia que aquela era uma tempestade momentânea. O cativeiro foi de 70 anos, alguns dizem até que Daniel já tinha noção de que, lendo os profetas, ele já sabia, não, isso aqui só vai durar 70 anos, eu tenho que me manter firme. É por isso que a palavra de Deus diz assim, que o choro do crente dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. A tempestade que você está passando, se você está passando, eu não sei qual é,
Não importa o tamanho que seja, uma coisa eu sei, do tamanho do nosso Deus, do poder do nosso Deus, que aquilo que você busca, certamente Ele vai resolver. Então, não fique triste, não fique assim lamentando. Então, daqui eu queria tirar aqui para vocês, eu pretendo colocar-se 2 ensinamentos, tá bem? O número 1 é que Daniel, ele manteve-se fiel, número 1, mesmo num ambiente desfavorável. Preste bem atenção. Ele estava na sua terra, no conchego da sua família, no seu ambiente, no seu espaço de conforto. De repente, ele é levado para um outro país, para uma outra cultura. E não só levado, a situação dele era de escravo. Observa a situação que aquele jovem, era Daniel e seus amigos, né? Eles estavam vivendo aquele momento. Então, no ponto de vista teórico, eles poderiam até se deixar envolver, ficar com medo e negar a fé. Mas não, eles se mantiveram firmes, porque eles criam, eles acreditavam que Deus estava no controle daquilo. Meus queridos irmãos e irmãs, trazendo para a nossa realidade, nós precisamos estar sedimentado, arraigado na palavra de Deus, porque ela que vai nos sustentar diante da dificuldade. Hoje, no nosso núcleo de convivência ali na Plenitude, que eu estive lá, eu e a pastora Dani, foi um momento de bênção ali, junto com nossos irmãos. Nós não só ouvimos o testemunho que Deus, aquele mesmo Deus de Daniel, que agiu naquele momento difícil, ainda está agindo. Amém? Ouvimos testemunho lá, relatado que uma criança, eu não vou entrar no detalhe, que estava doente, que estava com febre, e a oração feita, veio o agir de Deus. É o mesmo de ontem, hoje, que continua. E é sabido que aqueles jovens, voltando para a história deles, estavam ali nessa situação toda. Eles poderiam muito bem aceitar, porque olha a agressividade que eu falei já aqui. Família, nova comida, gente, novos nomes. Não existe nada mais do que grave. O que eles estavam fazendo ali era um aculturamento, tirando a identidade deles. Tipo, olha, o teu Deus não é mais aquele Deus, tu vai comer da minha comida, eu te ofereço aqui os brilhos do palácio. Aí, outro cuidado que a gente precisa ter. Aqui nós estamos trabalhando, então, por exemplo, como assim mencionar, se estamos num órgão trabalhando e nos oferecem uma propina, oferece algo fácil, cuidado. Nós temos princípios, nós temos valores que nós não negociamos. Princípios e valores são inegociáveis, querido. Valores que você tem, aquilo que a gente tem como princípio, ele é que nos sustenta, que faz ultrapassar você dizer não, quando tiver que dizer não. Ceder quando tiver que ceder, mas com sabedoria. Porque determinados acontecimentos acontecem na nossa caminhada. E como eu falei aqui, não há nada mais grave, uma coisa que é grave, que enfraquece uma nação, que enfraquece um povo, que enfraquece a igreja, é a questão do pecado. Mas para isso tem solução. Hoje nós aprendemos na escola, né? Deus é fiel e justo, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Tem jeito. Se eu errar, se eu pecar, eu busco a Deus e vou me reconciliar com Ele. Amém, queridos? Então, tem jeito. Não adiantou tirar a nacionalidade deles, não adiantou dar nova comida, não adiantou, tipo, tu tem agora outra religião, eles se mantiveram firmes e não disseram sim para as propostas que foram apresentadas para eles.
É decisão. Agora, se você perceber, não foi uma decisão imprudente, ok? Queria dar comida, aí está lá no versículo 9, deixa eu ver aqui, localizar, olha só, Daniel, no versículo 11, me desculpe aí, ele disse então ao homem que o chefe dos oficiais que tinha encarregado de cuidar de Ananias, Misael e Azarias, peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Observe se eles vão numa atitude de confronto. Ele teve sabedoria, humildade, pediu para eles aqui, olha, faz uma experiência comigo. E eles, ao fazer essa experiência, vocês vão ver que está nesse trecho aí, que depois de um certo período, eles passaram a se alimentar só de legumes, né, vegetais, alimentos saudáveis ali, não comeram aquela comida do rei, não beberam vinho, legumes, etc, etc. Preste atenção como Deus age. Tem momento que o sobrenatural de Deus prevalece. Mas tem momentos que Ele não exime a nossa responsabilidade de ter a atitude. Deus age sobrenaturalmente? Sim ou não? Sim. Mas Ele não exime da nossa responsabilidade. Porque aqui é um exemplo típico que Deus agiu de uma forma sobrenatural. Ele faz o pedido, pede que faça uma experiência. O Apenaz, é um nome até bem diferente, né? O Apenaz, que era o chefe, topou e disse assim, tá bom, eu concedo para vocês. Ele tinha uma preocupação, qual era? Se no final daquele período eles estivessem, sei lá, mais magros, mais escolhidos, desqualificados, etc, etc. Mas ao contrário, no final eles estavam melhores do que os outros. Só com o agir de Deus que comer folha, né, pastor Isaías, né, assim, se eu comer folha, o cara fica mais forte, mais bonito e mais inteligente. Está aí o sobrenatural de Deus. Não comer aquela... Porque imagina as qualidades da comida do rei. Devia ser bem no palácio, né? Tudo da primeira. Mas eles também tinham algo interessante. Porque naquelas comidas, naquela bebida, provavelmente, alguma deles era oferecida para deuses. E eles, poxa, isso eu não vou inserir para mim esse tipo de comida. Então eles foram sábios e Deus agiu. Ele convenceu para que a proposta dele fosse aceitas, e o resultado a gente tem aqui na frente, quando eles, no final, eles saem muito melhor do que eles estavam antes. Essa foi uma decisão corajosa, mas não imprudente. Uma decisão de quem tinha a sua sustentação, a sua crença em Deus. Mas ele agiu com humildade, com sabedoria, e foi uma experiência que levou eles mais tarde a poderem passar por provas mais difíceis, que talvez a gente não consiga chegar lá, certo? Foram situações mais difíceis. Outra situação de risco que Daniel passou com seus amigos, mas que Deus estava com ele. Preste bem atenção. Os sábios não conseguiram interpretar. Está aqui no capítulo 2, quando o rei teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho. A história conta isso. E ele pediu que os seus intérpretes, seus sábios, seus adivinhos, não só revelasse para ele, preste atenção, qual o sonho, e depois o que? Interpretar o sonho.
reúne todos os sábios e faz uma convocação geral, chama os astrólogos, etc, etc, e eles disseram para ele que ele não conseguiu fazer aquilo. Ele não conseguiu, que homens ali não iam conseguir saber o sonho e interpretá-lo. Ele ficou zangado, a história diz que ele ficou extremamente aborrecido, e a decisão dele está aqui no 2:5, né? Era matar todos os adivinhos, os sábios, os astrólogos daquela época. A decisão era matar. Incluía aí quem? Daniel e os seus amigos, certo? Então chega a notícia, então chega a ordem, o Arioque, né, que era o comandante da guarda, está aqui 2:14, vai para executar a exterminação de todos aqueles estudiosos. E aí chega para Daniel aquela notícia. O que é que ele faz? Ele se arriscou, porque olha só, está lá no 2, do 14 a 19, coloca aí essa passagem de 2, 14 a 19, por favor, porque eu acho que ele se arriscou. Olha só, Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se com olha só, gente, sabedoria e bom senso. Perguntou para o oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Isso está no 15. Arioque explicou o motivo para Daniel. No 16. Olha só como é interessante o 16. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Nabucodonosor, gente, ele era aquele camarada vaidoso. Ele já tinha decretado a morte de todo mundo. E Daniel vai lá para pedir para ele mais prazo. Ele poderia muito bem dizer assim: olha, não, já dei a ordem, não tem prazo nenhum, execução sumária de todo mundo. É claro que Nabucodonosor autorizou. E olha o que ele fez no 17. Aleluia, olha o que ele fez. Daniel voltou para casa, contou o problema para os seus amigos, o Ananias, o Misael, o Azarias, e lhes pediu que rogasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca daquele mistério. Lição para nós. Não importa qual a exposição, é apresentar a Deus, e não só isso, buscar, gente, apoio. A igreja é um corpo, eu e você, nós somos um corpo, que precisamos uns dos outros. Por que não pedir a oração? E aí eu me permita dizer uma realidade nossa aqui hoje. Nós temos orações às quartas-feiras, nós temos um encontro de oração matinal pelo Zoom, aonde a gente, como igreja, a gente ora, a gente tem intensificado esse trabalho, ora pelas pessoas que necessitam da intervenção de Deus por alguma enfermidade. A igreja, gente, a oração é um alimento, é falar com Deus. Então, você é um convite que eu faço. Não custa, são apenas 30 minutos, não é isso, pastor Ismael? 30 minutos que a gente chega ali, 7h30, começando o dia falando com Deus, gente. Eu imagino aqueles que saem 8 horas para o trabalho, vão tranquilo. Tem gente que lá do trabalho para o carro, né, pastor Edésio, procura um refúgio e ora. Está aqui. Ele foi lá, chamou os amigos e vamos apresentar a Deus para que tivesse misericórdia e desvendasse aquele mistério para eles. Como a palavra de Deus conta que ele foi, Deus o revelou
e vem. Mas o que eu quero aqui nesta noite, queridos, é essa importância de nós agirmos como comunidade. De orarmos, de buscarmos, estarmos juntos. Talvez uma das coisas que eu estava pensando em casa, né? Que nós vínhamos numa caminhada da nossa igreja, e aí de repente Deus inspirou, direcionou, a gente buscou. Tivemos alguns cursos preparatórios, né? Foi, pastor Isaías? Alguns cursos que nós fizemos, orientando como fazer, até que a gente veio aqui, hoje na formatação congregacional, em núcleos de convivência. Eu hoje ali junto com os nossos irmãos, e não é diferente nos outros, eu vi a alegria do olho de estar ali no domingo, estudando a palavra de Deus, estudando o assunto, querido. Eu vi a alegria de cada irmã, de cada irmão ali presente. Aumenta da comunhão. Esse momento ali é especial, que a gente toma café junto, a gente analisa a palavra de Deus, compartilha a bênção, compartilha a nossa necessidade, ora, intercede. É a igreja caminhando junto. Amém, queridos? É a igreja caminhando junto. Não podemos deixar que isso enfraqueça. Ao contrário, Deus nos está dando oportunidade para nós crescermos. Amém, querido? Nos alimentando. A diretoria se reúne. Claro, não vou querer, não estou aqui exaltando o trabalho da diretoria, tá bem, queridos? Não é nada disso, não, porque a diretoria está, ao contrário, retrata o cuidado que a gente está tendo, a preocupação que a gente tem de trazer o melhor. Pode até ser que não aconteça aquilo que você espera, mas uma coisa tenha certeza, está no nosso coração apresentar o melhor trabalho, o melhor alimento para a nossa reflexão. Amém, amado? Você pode ter certeza disso. É o compromisso que se tem, eu vejo ali, e que me alegra quando a gente vai, pastor Isaías, Ismael, que está sendo bem recebido ali na nossa comunidade, nos nossos núcleos. Tem sido bom os estudos, queridos, ali? Hein? Tem sido bom? Sim, tem sido bom os estudos no núcleo de convivência? Hein? Tem sido? É você. A preocupação do Senhor é essa, é o agir de Deus. Porque o Deus que agiu como Daniel, trazendo sabedoria para se aplicar, Ele continua mesmo trazendo para nós hoje, nos nossos dias aqui. Tá bom? Voltando ali para o Daniel. Mesmo diante de uma possível proposta de crescimento, porque eles foram trabalhar no palácio, querido. Lembra? Foram trabalhar com o rei, passaram por um estágio probatório, e no final foi o próprio rei que fez, digamos, a avaliação no estágio. E nos 4 jovens, diz assim, e esses 4 jovens de Deus, olha só, Deus está no 1:17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então você que está liderando, é dirigente de um núcleo de convivência, eu volto para cá. Fique tranquilo, o trabalho é do Senhor, Ele vai capacitar. Então, se você estiver à frente, dirigente, fique tranquilo que Ele vai capacitar, Ele vai conduzir. A gente fica preocupado, né? Que às vezes a gente, como ser humano, a gente vê as nossas limitações. A gente sabe das nossas limitações. E isso é importante, a gente saber as nossas limitações, a gente buscar com quem sabe, ler, pesquisar, porque Deus não vai abandonar. Deus não vai lhe deixar, digamos assim, sem
o conhecimento sem atender a tua necessidade nesse sentido. Pode ficar tranquilo, ele vai te ajudar, ele vai chegar junto. Ele não é aquele que apenas dá a missão e não vai te dar os meios. E você já tem um meio principal com você, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Que está com você, que vai dar sabedoria. Eu estou olhando aqui para o Hugo, né? Desafio de estar agora à frente da juventude. Não é isso, Hugo? Você está agora à frente da juventude? Lhe preocupou? Hein? Pode falar, lhe preocupou estar à frente? É só preocupação humana, querido, só isso. Preocupação humana. Disponibilidade. E Deus vai te conduzir, vai capacitar. Amém? Deus vai capacitar, fique tranquilo quanto a isso. Para isso nós temos que trabalhar coesos, todos. A exemplo da juventude que eu estou citando, vocês têm a responsabilidade de chegar junto lá com o Hugo. Aí está aí a juventude. Quais são as juventudes aí? Levante a mão, por favor. Então vocês, o Hugo não vai estar só. Vocês vão estar com ele aí nesse trabalho. Não é isso, reitora? Estou olhando aqui para a reitora que o cursilho está chegando aí. Então, é hora de compartilhar, é hora da gente buscar ao Senhor, nos firmarmos, queridos, cada vez mais no Senhor. O próprio texto aqui que eu quero questão de trazer para nós aqui, é o exemplo de que, diante da dificuldade que surja, você pode olhar para a dificuldade? Sim. Você pode olhar para a circunstância adversa? Sim. Mas, acima de tudo, tu tem que buscar aquele que soluciona, que sabe tudo, que é o nosso Deus, entregando para Ele, buscando, compartilhando com a comunidade, porque eu sei que no momento certo Ele vai agir. Essa é a mensagem central deste livro. É óbvio que eu só estou dando aqui uma reflexão em cima do capítulo 1, que foi a atitude dele, número 2, qual foi a atitude que tiveram. Mas esse livro aqui retrata a soberania de Deus. Você pode perceber no final que Daniel, ele, estando com Deus, ele estava acima da Babilônia, acima dos 3 reis que passaram por lá. Passou Nabucodonosor, Daniel continuou. Veio Belsazar, não foi isso? Ele continuou lá. Por último veio Ciro, Daniel estava lá. Foram aquele período de mais de 60 anos, porque ele superou, porque ele estava com Deus. Passa o sol, passa a chuva, passa a tempestade, se mantenha firme na rocha, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. Jamais eles estiveram ali na mais alta posição, sem negociar, sem velar princípio. Isso tem que ser sustentação de valores que a gente aprende com a palavra de Deus. Deixa eu contar uma historinha para você aqui. Eu fui tentado, mas graças a Deus eu disse não. Eu trabalhava no setor de licitações e contratos, numa unidade da Marinha, né? Eu era o administrador, e houve uma licitação. Aí os concorrentes mandaram as cartas, já estavam chegando as cartas para a gente poder lê-las e ver qual era a melhor proposta. É assim que funciona. Aí eu estou bem tranquilo. Quando de repente eu recebo um telefonema de me avisando que eu tinha uma visita para mim. Visita, eu digo, visita? Eu não estou esperando ninguém. Não, tem uma visita que quer falar com o senhor, comandante. Eu digo, tá bom, manda entrar. Aí de repente, entra na minha sala, no meu gabinete, entrou um colega de faculdade que fez direito junto comigo. Aí eu fiquei alegre por receber aquele companheiro, né, de longas caminhadas, né, 5 anos de faculdade, não é fácil. Aí eu fiquei alegre, tudo bem, falei, e aí, no final de várias falas, perguntei assim para ele, o que é que ele estava fazendo ali? E aí, como é? O que traz aqui, rapaz? Que surpresa.
Aí ele vem a seguinte, abre aspas. Olha só, eu sei que está havendo uma licitação aqui para compra de material, tal. Eu sei que está havendo licitação e eu estou representando uma empresa que atua no ramo que vocês estão pesquisando. Em prol da nossa amizade. Eu já comecei a ficar, eu estava assim, né, ouvindo bem. E aí aquela alegria, e quando ele disse, em prol da nossa amizade e licitação, aí eu já fui. Em resposta da nossa amizade, em respeito à nossa amizade, poderia me mostrar, me dar uma cópia, como é que está o preço das empresas A, da B e da C? Porque claro que no final, nossa empresa ganhando, vai ter um brinde de retorno, fica tranquila quanto a isso. Nós somos colegas de turma, etc, 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 etc. Aí eu parei, olhei, digo assim, meu amigo, é o seguinte, eu lamento frustrar você, eu lamento. A saudade foi boa em revê-lo, mas nesse quesito você me desculpa, eu não vou fornecer porque isso é ilegal, de acordo com a norma X, isso não pode sair desleal, você me desculpa, mas eu não vou ceder. Claro, ele não saiu satisfeito, né? Foi aquele sorriso amarelo ao se despedir, que legal foi eu te ver, o sorriso amarelo, mas eu disse não. Aqui é interessante, porque quem cede, queridos, um tempinho, cede uma fala, cede um adeus, cede algo pequeno, abre as portas para vir coisas piores que vão se colocar de você de encontro aos princípios da palavra de Deus. A exemplo de Daniel, querido, eles não negociaram os princípios, se mantiveram fiéis. É essa aqui a tônica da minha mensagem, eu estou caminhando para o fim, de deixar aqui nesta noite, amado. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa o revés que você sofreu, não importa se o teu clamor ainda não chegou, o relógio de Deus é diferente do nosso. O tempo dele é diferente do nosso. O que nós não podemos é deixar de confiar no Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que tudo pode, aquele que nos assiste, aquele que nos ama. O amor de Deus é tão grande que ele fez aquele sacrifício em colocar Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Nós não podemos deixar de esquecer isso. Não importa a tentação que venha, eu preciso estar alicerçado para dizer sim e para dizer não. Amém, queridos? Amém? Então é isso porque Deus é fiel. Amém? Por mais que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel nos propósitos dele. Jamais deixe levar por o que está sendo dito aqui no nosso redor. O mundo está querendo nos absorver. É por isso que Paulo, em Romanos 12:2 disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis com boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar, e o risco é grande. As mídias sociais estão aí colocando, relativizando tudo. Se você vai assistir uma programação de televisão, é diferente. Se assiste um filme, tudo por aí, a cultura, os livros, estão todos tentando nos confrontar, tentando nos tirar do caminho do Senhor. Não se deixe levar. Meus jovens que estão na juventude, que estão na faculdade, gente, ali eles vão fazer tudo para lhe tirar do caminho.
com proposta. Nós não podemos nos moldar. O nosso norte, a nossa direção está aqui na palavra do Senhor, queridos. Aqui está. Em suma, Nabucodonosor, voltando para essa história aqui, caiu, certo? A Babilônia foi ocupada por outros deuses, vieram outros impérios, e Daniel esteve lá, firme, com o primeiro-ministro. Por que ele fez isso? Porque ele manteve-se firme na palavra do Senhor. Manteve-se firme. Soprou o vento, ele estava ali. Veio a tempestade, ele estava ali. Jogaram na cova dos leões. Passou tranquilo e ileso. Não só ele, os seus amigos foram jogados na fornalha ardente. A Bíblia diz que, acho que o rei mandou aumentar 7 vezes mais. Passaram ali ilesos. Não vai ser diferente para hoje, nos nossos dias. Para nós é continuarmos firmes nas promessas do Senhor. Amém, querido? Então fica aqui a minha oração, que nós nos espelhemos nos exemplos dele e possamos continuar mantendo a nossa fidelidade em Deus. Posso fazer uma oração para nós encerrarmos? Amém? Você pode ficar de pé? Aí mesmo no seu lugar. Se você sentir a vontade, pode colocar a mão. É você e Deus agora. Eu vou só conduzir aqui, mas é você e Deus. Feche os seus olhos. Deus querido, Deus santo, aqui está a tua igreja. Não só os que estão presentes, mas aqueles que estão nos seus lares, que não puderam vir hoje aqui. Aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. Aqueles que irão ver essa reflexão. Que tu fale, Senhor, aos teus corações, que tu fale aos nossos corações, nos mantermos firmes, Senhor, contigo, porque em ti, Pai, que há esperança, em ti que há o verdadeiro sentimento, em ti que há a razão, a nossa fé permaneça, Senhor. Eu oro a ti, Pai, para esses nossos irmãos que estão aqui, que tu possas segurá-los em suas mãos, Senhor, guardá-lo, protegê-lo, renovar a nossa fé, a nossa esperança, Senhor. Não deixemos nos levar pelas circunstâncias adversas que poderão surgir ao nosso lado no plano horizontal, mas olharmos para ti como autor e consumador da nossa fé e da nossa esperança. Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir tomar assento. Muito obrigado. Uma semana abençoada para todos. Em nome de Jesus.